tem falado comigo um bom tempo. E diante do Senhor, eu falei: Senhor, qual é a mensagem dessa noite? O que o Senhor tem para falar para nós? E quando Deus ele fala, em especial, ele fala com quem está indo buscar, né? Então, o que Deus colocou no meu coração sobre a questão dos relacionamentos. Em continuidade com a mensagem do Kelé, que ele vem trouxe, né, as 3 semanas anteriores, foi falado sobre amizade, sobre amigos, sobre relacionamento. Nós continuamos na mesma palavra, porque o Espírito Santo de Deus ele ainda quer trazer mais revelação à igreja. Então, o relacionamento com base funcional, que seria nós aqui dentro da igreja. Nós como corpo de Cristo e o propósito de Deus em nossas vidas. Né? Em primeiro momento, nós temos que entender que onde há Cristo, há relacionamento. Se não houver relacionamento, não há Cristo. Se não houver relacionamento, não tem o mover de Deus. Né? Então, em Gênesis, né, para se tratar de relacionamento, em primeiro lugar vem a família. A questão que Deus traz como primeiro. Né? Gênesis é o início de tudo. Deus traz a família como prioridade. Então, se você não estiver em família, se você não estiver em comunhão, se você não estiver com o irmão ali, não tem o mover de Deus. Então, em Gênesis ele traz em 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos inclui em um propósito para a revelação do seu amor. Através do relacionamento dos filhos, o mundo será impactado pelos nossos testemunhos. Porque só o amor pode revelar a ação do relacionamento. Então, isso é muito nítido, né, em relação ao Ministério Sal da Terra. Então, assim, enquanto eu conheci Sal da Terra, eu já conhecia Jesus. Mas foi muito impactante na minha vida a questão de viver um relacionamento funcionando dentro da igreja. Não só os domingos, não só os finais de semana, mas a participação do corpo no todo, né? Aí, a questão do lugar do compromisso individual para o benefício coletivo. Através do compromisso individual com Deus, sou usado por Ele para abençoar o coletivo. Sou usado com os dons e com sua graça para abençoar todos os que estiverem em minha volta. Então, se a gente não tivesse o princípio de que nós, como indivíduo, fazemos parte do corpo de Cristo, para que o próprio Deus seja revelado através dos nossos testemunhos, do nosso relacionamento, vai ficar muito difícil no nosso dia a dia. Então, nós temos que discernir quem somos nós como indivíduo e como nós afetamos o coletivo. Como nós construímos junto, como nós transformamos uma vida do outro. Então, eu falo assim que relacionamento é muito, muito importante para crescimento emocional, para crescimento da nossa família e principalmente para que nós amadurecemos, entendemos, discernimos o Cristo e amadurecemos. O contrário não é de Deus. Compromisso coletivo para benefício individual. Então, uma pessoa que se ela tiver com esse discernimento de ir para a igreja em prol só de receber, tipo assim, a igreja vai fazer algo para eu receber, pensar só em si, isso não é o discernir de Deus. Então, Deus quer que nós, como indivíduos, nos comprometemos com o coletivo, nos posicionamos para que o corpo de Cristo, né, venha a crescer. Então, o compromisso coletivo não pode se sustentar se não houver a disposição individual de mantê-los. Enquanto o benefício individual é a expressão do diabo mais usada no ser humano, que no caso seria o egoísmo, o egocentrismo, o nosso próprio ego, o nosso eu, os nossos benefícios, os nossos próprios interesses, né? E Cristo é levado ao deserto, aí a gente traz a questão de Cristo aí, dele ser levado ao deserto. Então, Cristo, ele foi levado ao deserto durante 40 dias, né? Ele foi levado ao deserto pelo diabo. E lá ele ficou 40 dias. Então, aí, eu entendi na palavra
que quando Cristo ele vai para o deserto, ele fica sem relacionar, ele fica sem estar com o povo. E lá no deserto, ele ficou orando, ficou buscando. E lá ele teve um confronto com Satanás, né? Cristo, ele foi confrontado, porque Satanás falou para ele, que se ele tivesse fome, que ele multiplicasse o pão em pedra, ou a pedra em pão, e transformasse, né? E aí, o que aconteceu? Cristo, ele continua e fala com o diabo, fala assim, essa voz não é para mim, né? Essa fala é só para confronto, porque Cristo, ele fala, eu sou o pão da vida. Nós sabemos que Cristo, ele é o pão da vida, ele é a água, né, da vida. Por que ele teria fome? Por que ele teria sede? Então ali existe um confronto do eu, né, do próprio Cristo, em prol da comunidade, em prol da sociedade, em prol do homem, em prol da salvação. Porque eu trago um indivíduo, comunidade, sociedade, humanidade, toda a humanidade está inclusa, né? Então, Cristo, ele é confrontado pelo próprio Satanás naquele momento. Por que a Bíblia traz esse relato? Para a gente discernir o que foi Cristo. Cristo, como pessoa, como ser humano, ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus. Então, o tempo inteiro, Cristo foi humano, ele teve o seu eu, e o seu eu foi crucificado. Então, nós entendemos que, como igreja, discernir o corpo de Cristo seria o nosso eu, né? Ele é o pão, ele é a água viva, mas ele vai para o deserto, ele fica lá no deserto, 40 dias. Porque Deus permitiu que Cristo vai para o deserto durante 40 dias. Ele foi para o deserto simplesmente para mostrar que ele era homem. Ele tinha o eu dele, né? Ele era carne. Só que, ao mesmo tempo, o diabo leva ele lá e mostra, fala assim, já que você é o filho de Deus, então por que você não transforma essa pedra aí em pão e come? Por que você não alimenta a sua carne? Por que você não traz o benefício próprio? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí Cristo mesmo fala, né? Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aí que aí tem um discernimento que Cristo nos traz sobre a importância que a comida só, o benefício próprio só do indivíduo, a satisfação da carne não é o suficiente, né? Então o próprio Cristo aí, ele mesmo fala assim, né? A gente discerne que ele confronta toda a situação. E aí, ao mesmo tempo, o diabo fala para Cristo, está vendo tudo isso aí? Está vendo o mundo? Está vendo todas as coisas? Eu vou te dar tudo, eu vou te dar fama, se você prostrado me adorar, né? Então, a gente vê assim que o diabo, o tempo inteiro, ele quer tirar Cristo do objetivo, que é a cruz. Ele quer tirar Cristo do objetivo, que é viver em prol da humanidade. Naquele momento, Cristo viveu em prol da humanidade. Naquele momento, Cristo, ele trazia como exemplo o que é o próprio Deus encarnado, né? O que seria realmente viver a vida de santidade em prol do reino, em prol da igreja, em prol da sociedade, em prol do outro. Então, quando a gente lembra do propósito de Cristo, em ser Cristo, em viver Cristo, é que nós entendemos que nós temos que discernir o que é o relacionamento, o que é viver em grupo, o que é viver em família, o que é viver em comunidade. Então nós viemos aqui para a igreja, não para a gente buscar para nós mesmos, mas para a gente buscar para o coletivo, para a gente buscar para construir e para abençoar o nosso próximo. Então, aí Jesus responde, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Né? Então, a gente vê a questão de Cristo trazer a importância da gente brigar com o nosso eu no nosso dia a dia, da gente se posicionar como cristão, como pessoa de Deus, e discernir qual é a nossa identidade.
dentro do corpo. Aí a gente traz a questão do compromisso individual para o benefício do coletivo versus o compromisso do coletivo para o benefício individual, né? Que vem a questão de você discernir, né? O que nós temos vivido hoje, o que nós temos feito hoje, qual a influência da mídia em nossas vidas, o que realmente nós estamos fazendo na sociedade. Porque nós entendemos que quando nós conhecemos a Cristo, nós mudamos nosso entendimento. Nós discernimos o que é realmente o propósito de tudo. Nós não estamos aqui porque estamos enturmados. Nós não estamos aqui porque é mais uma reunião. Nós não estamos aqui porque eu vou comer mais um pão, ou porque eu vou beber mais um vinho, ou porque eu vou receber mais uma bênção, ou porque a minha conta vai aumentar, ou porque o meu filho vai ser curado. Nós estamos aqui porque entendemos e discernimos que conhecemos a Cristo, entendemos a sua identidade, quem é Ele em nossa vida. Porque se nós conhecemos, nós também acabamos tendo Ele como o exemplo de comportamento. De comportamento, de mudança de coração, de identidade, de postura. Então aí eu faço algumas perguntas, né, assim, para nós pensarmos um pouquinho nessa noite sobre qual é o nosso compromisso com a igreja, qual é o nosso compromisso com o nosso irmão, qual é o nosso compromisso com a nossa família, qual é o nosso compromisso com a sociedade, qual é o compromisso com o nosso irmão lá no nosso trabalho, qual é o compromisso com o nosso vizinho, qual é o compromisso, né, com quem está junto de nós no nosso dia a dia, quem faz parte da nossa vida. E eu faço outra pergunta, quais são as propostas do mundo que nós vivemos, né? Que aí, fazendo aí uma junção do próprio Cristo, que é levado ao monte, né, para estar no deserto, e ao mesmo tempo vem todas as tentações do mundo para ele, né? E ao mesmo tempo a gente vê o que nós estamos nos alimentando, do que nós estamos nos alimentando. Nós vemos também o que a mídia está influenciando, o que a mídia está fazendo e nos bombardeando no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso viver, no nosso jeito de ser no dia a dia. Então, outra pergunta o que a mídia tem influenciado a nossa geração? Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos sobrinhos, nossos primos. O que a mídia tem influenciado a nossa geração? Aos amigos dos nossos filhos, aos priminhos. Nós não precisamos ir muito longe. O que a mídia tem influenciado a nossa casa? Né? Qual é o tipo de relacionamento que nós temos no nosso dia a dia? Então, a mídia fala para você, olha, coloca isso porque isso é o melhor. Faça isso porque isso é o melhor. Fale isso porque isso é assim que todo mundo está falando. Então a mídia vem e apresenta para você o que Satanás apresentou para Cristo. Olha, está vendo o mundo? Tudo isso eu te darei se prostrar me adorares, se você sair do foco. Então, como nós temos nos relacionado hoje? Quais são os tipos de relacionamento que nós temos, né, estabelecido com o próximo? Se são com os objetos, com a forma de vestir, com as coisas, com as imagens, com tudo que passa rápido, se são relacionamentos que nós temos amizade, daqui a pouco nós não temos mais, se são relacionamentos praticamente líquidos, né, que se desfaz por qualquer motivo, por um olho meio virado assim que você não gostou, por uma boca meio torta que o outro fez, por uma careta. Então, assim, que tipo de relacionamento nós como igreja estamos vivendo no nosso dia a dia? Que tipo de relacionamento nós estamos vivendo dentro da nossa casa? Que tipo de relacionamento nós estamos vivendo junto com os nossos irmãos, com as nossas amigas, com os nossos parentes? Realmente nós estamos sendo forjado o caráter de Cristo? Nós estamos sendo uma sociedade que está discernindo o corpo de Cristo, o propósito de Cristo? Nós estamos entendendo o que é realmente a identidade de Cristo? Né? Então, aí tem o confronto
no nosso dia a dia. Aí vem um confronto nosso, do nosso posicionamento em relação ao mundo. Assim como Cristo foi confrontado, assim como Cristo foi questionado, assim como Cristo foi submetido às questões da carne, do dia a dia. Ele veio como carne, ele veio como homem, ele veio o próprio Deus encarnado. Então ele veio como o exemplo vivo de cruz, de ser crucificado, né? Mas isso para que a glória de Deus fosse manifesta. Aí em Romanos a gente vê, né, a questão do nosso entendimento, da nossa mente, nosso amadurecimento, do nosso discernimento, que é não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aí nós discernimos que o compromisso individual para o benefício do coletivo é totalmente diferente do compromisso do coletivo para o benefício individual. Então, nós entendemos que a mídia, ela muda as coisas, né? Então, às vezes, a gente poderia fazer uma igreja para atender o indivíduo. Nós poderíamos montar aí tudo que você deseja, tudo que você precisa, ou seja, mais um bar para você vir, se alimentar, beber, for bem servido e pronto. Só que isso é coisa simplesmente para alimentar a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego. Tudo que é de individual, que é o desejo próprio, é totalmente fora dos princípios de Cristo. Aí, Cristo deixa, né, muito forte para a gente entender e discernir a questão do relacionamento, né, um exemplo do relacionamento e propósito de Deus para nossas vidas. Aí vem a questão da noiva. O que é a noiva? A noiva é a igreja. Então, existe um relacionamento entre a igreja e Cristo. Então, a noiva seria a igreja como a igreja como noiva de Cristo. Relacionamento entre duas pessoas que se amam. Ou seja, Cristo dá a sua vida pela igreja. Então, ele veio e se entregou pela igreja. Ele se entregou por nós. Ele veio com esse propósito, né? E aí a gente discerne a questão do corpo, que o corpo é um relacionamento perfeito entre várias partes do corpo, no caso a igreja, que no caso seria nós, eu, você, todos nós que estamos aqui. Nós fazemos parte do corpo, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, ele é a cabeça. Então ele é assim, ele que comanda a igreja. E aí ele traz também um fator simplesmente importante para a gente discernir, que é a questão dos filhos. Então, os filhos são quem? Os filhos são todos aqueles que recebem a Cristo. Não, os que recebem a Cristo são tratados por filhos, em um relacionamento em que nos liga ao grande amor do Pai. Ou seja, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ser salvo se não discernir o propósito de Cristo. Ninguém vai ser salvo até mesmo daqui, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos que são construídos no dia a dia. Então, discernir, né, o conceito de salvação não só está ligado à questão da vida eterna, porque tem muitas pessoas aprisionadas em seus próprios desejos, em seus próprios egos, em sua própria carne, em seu próprio benefício. E aí, sabe o que acontece com a igreja? Acaba sendo uma igreja que só quer receber, que só quer engordar. E quanto mais ela tem, mais ela quer. E então a gente discerne, através dessa palavra, o que nós estamos semeando no nosso dia a dia. O que nós estamos alimentando no dia a dia. O que nós estamos nos alimentando, o que nós estamos fornecendo como alimento para os nossos irmãos, aonde nós estamos andando, né? Aonde nós estamos vivendo. Então, se a gente partir do pressuposto que estou aqui em Osasco, sal da terra, tenho os meus irmãos. Do que eu
estou me alimentando? Eu estou me alimentando da palavra? Eu estou discernindo o que Cristo é? Eu estou entendendo o propósito de Cristo? Aí eu vou me comportar de acordo com o que eu estou me alimentando. Então, mais do que a questão de alimento, a gente vê a importância da gente se alimentar da palavra. Que aí o próprio Deus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, mais do que alimento físico, nós temos o alimento espiritual. Que o alimento espiritual nos capacita a lidar com toda essa questão do mundo. Nós vamos entender quem nós somos e vamos, automaticamente, nós vamos comportar de acordo com o que nós entendemos e nós vamos impactar a geração. Nós vamos levar a salvação. Então aí, os filhos, todos aqueles que recebem a Cristo são tratados por filhos, em um relacionamento em que nos liga ao grande amor do Pai. Então nós discernimos que nós só nos tornamos filhos quando nós entendemos o propósito de Cristo e o propósito do Pai de ter enviado Cristo. E conforme nós vamos discernir, nós vamos entendendo o porquê das amizades, o porquê dos relacionamentos, o porquê de viver. Porque seria inútil a gente vir aqui, ouvir e pronto, acabou. Ouvir, se encher, ouvir a palavra, mas ficar represado se a gente não pôr em prática no nosso dia a dia. Então, Jesus, depois de andar 3 anos com seus discípulos, os chama de amigo. Aí a gente vai discernir a importância dos relacionamentos, de estar um participando da vida do outro, de estar um vivendo realmente a intimidade do outro. Intimidade seria conhecer e ao mesmo tempo ajudar o outro a andar, né? Então aí Jesus ele é um exemplo nítido quando ele pega 12 homens no meio do caminho e ele sai com esses homens. E aí tem várias passagens da Bíblia, tem várias passagens do Evangelho onde Jesus ele tem a aliança com os discípulos. Ele traz o Evangelho para os discípulos, ele está com os discípulos, Jesus nunca está só. A única parte da Bíblia que traz, assim, que eu entendo, né, nesse momento, não sei se tem mais alguma outra parte, que eu entendo no Evangelho, que Jesus ele esteve só quando ele foi para o monte, quando ele esteve ali 40 dias, né, orando, e ele foi levado ao monte. E que ele falava assim, que ele não via a hora de estar com os discípulos. Ele não via a hora de estar com os amigos. Ele não via a hora de estar com o outro. Então, estar no deserto para Cristo foi muito difícil. Porque estar lá no deserto, ele foi privado do propósito dele. Que era sempre estar em comunhão. Sempre estar com os discípulos, na amizade, no relacionamento, no lavar os pés, no acolher, no amor, no trazer a palavra, no ensinar no dia a dia, no repartir, no acolher. Então, assim, quando Jesus ele anda, ele traz a questão das parábolas o tempo inteiro. Se você ler o Novo Testamento, Jesus ele traz o tempo inteiro a palavra através das parábolas. Então, é o Evangelho que nos ensina no dia a dia. Jesus ele trouxe o Evangelho na prática cotidiana. Jesus ele esteve no meio dos fariseus, ele esteve no meio dos sábios, ele esteve no meio do povo pobre, ele esteve no meio da pessoa que é marginalizada. Jesus ele esteve em todos os níveis de sociedade. Ele esteve com as crianças, ele esteve com a mulher que era a prostituta, que ela era marginalizada. Ele esteve com todos, ele esteve com as pessoas que recolhiam impostos. E onde ele esteve, ele impactou a sociedade. Onde ele esteve, ele relacionou. Onde ele esteve, ele trouxe o Evangelho vivo, simples e pedagógico. Então o Evangelho é pedagogia.
é ensinar a caminhar, é caminhar com o outro e é um aprendizado mútuo. Então eu estou aqui como indivíduo para andar com você, com a igreja, para andar com a sociedade, para andar no meu trabalho, com o que quer que seja, para que o coletivo seja beneficiado, para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo seja restaurado e para que a glória de Deus seja manifesta. Amém. Então Cristo aí, a gente percebe da importância de lavar os pés dos discípulos, né? Ele traz a questão de lavar os pés, né? De secar os pés, que às vezes tipo assim, que a gente discerne esse momento. Imagina aqueles homens no meio da poeira, né? Não tinha água encanada como hoje, e aquelas sandálias cheias de pó, né? E andaram. Chegou uma hora e falou, não, agora vou lavar o pé de vocês. Todo mundo aí sem sandália, que vai ser um momento assim que eu quero mostrar para você, na pedagogia, o que é andar com o irmão. Eu quero mostrar para você no dia a dia, no exemplo, o que é realmente estar disponível como indivíduo para benefício do coletivo, para benefício do funcionamento, do relacionamento da igreja. Então Jesus ele põe a bacia, a água, ele tira a toalha que estava amarrada na cintura dele, que fazia parte dele. Poderia ser um casaco, né? Poderia ele usar essa toalha como uma forma de se cobrir da poeira, do frio, mas ele tira uma peça dele, né? Ele tira algo do corpo dele, pega aquela jarra, lava os pés de cada um e seca. E tem alguns deles, lá tem um que fala, não Senhor, não quero, não vai lavar meu pé de jeito nenhum, né? Então é aí que a gente discerne que muitas vezes, dentro do nosso relacionamento, no nosso dia a dia, tem alguns que vai falar, não, para com isso. Você pode vir só até aqui, ali, para cá você não pode vir não. Porque aqui você não vai se meter na minha vida. E muitas vezes nós somos confrontados, porque nós temos que trazer a palavra para o nosso irmão. Nós temos que dar direção ao nosso irmão. Nós temos que lavar o pé do nosso irmão. E muitas vezes o nosso irmão fala, não, você não vai lavar. Não, aqui você não vai pôr a mão. Né? Então, nós como cristãos, nós discernimos sobre a importância de nós, como indivíduo, nos posicionar para a construção, né, do Evangelho, para que o mundo veja o reino de Deus, para que o mundo veja Cristo, através das nossas vidas, do nosso relacionamento. Então, aí, outra coisa muitíssimo importante que nós discernimos e entendemos, a questão da ceia, né, que é a mesa posta, o alimento e o vinho. Então, a gente discerne que Cristo, quando ele está com os discípulos, ele sempre celebra a ceia. Ele sempre coloca a mesa. E nesse colocar da mesa, ele não deixa os seus amigos sem alimento. O vinho representa alegria, representa estar no momento de bênção, representa um momento único, né? E muitas vezes nós simplesmente colocamos a mesa lá em casa de qualquer jeito, né? Coloca uns pratinhos lá, ou então está correndo. E, menino, come logo que a gente está com pressa, que a gente tem que ir embora. Ô, fulano, não sei o quê. É uma loucura, né, a nossa vida. E o momento da gente colocar a mesa é o momento de um olhar para a cara do outro. É o momento da gente repartir o pão, dar graças, né? Agradecer ao Senhor por mais um momento, por mais esse momento único, devido à correria, devido à loucura da sociedade, devido a tantos afazeres. Nós nem oramos, nem agradecemos às vezes, né? Come logo que você está atrasando para a escola. Então, é muito assim complicado para a gente discernir. Muitas vezes nós não conseguimos olhar na cara do nosso próximo e discernir que o nosso irmão às vezes está com uma dor, que às vezes nosso irmão está triste, ou que às vezes nosso irmão está alegre, que nós queremos ouvi-lo, porque ele tem um testemunho, né? Tem uma bênção para nos contar. E o que o mundo de hoje, o sistema tem nos aprisionado em relação a isso, que nós, como família de Cristo, estamos até mesmo com dificuldade de colocar a mesa,
para servir os nossos próprios filhos dentro de casa, para servir o nosso marido, né? Para olhar na cara dele e conversar e realmente sentir o outro, né? Então, quando nós olhamos a igreja hoje, todo mundo está a fim só de encher a barriga, tipo assim, né? Vamos comer logo, vamos ouvir logo tudo que a gente tem que ouvir e vamos embora. Porque amanhã a gente tem que acordar cedo, o negócio vai ser, outro dia, mas não é, hoje é o dia, hoje é o momento único. E nós como igreja temos que nos posicionar em relação a isso. Então o lugar de servir a Cristo, né, é colocando a mesa, é repartindo pão e celebrando com o irmão. O propósito da celebração da ceia é o lugar de servir. É o lugar onde você vai lá e vai repartir o pão para o seu irmão. Onde você vai servir o seu irmão. O lugar da inclusão também. Porque tem muitas pessoas que falam, você não está discernindo o corpo. Você não está entendendo. Porque o fulano às vezes virou a cara para o outro, então não vai fazer parte aqui dessa ceia não. Não. Sabe? Se você não se arrepender lá, você vai comer condenação. Mas aí nesse momento que nós vemos que nós erramos com o outro, ou que o outro errou conosco, nós vamos chamá-lo cada vez mais para a comunhão. Nós vamos lembrá-lo de quem é Cristo em nossas vidas e quem é Cristo na vida deles. Então o lugar da ceia é o lugar da inclusão. E talvez a gente precisa cear com o nosso irmão até 3 vezes durante o dia. Então vamos pôr a mesa lá e falar, vamos orar, vamos repartir o pão. Então Jesus, ele dá graça, reparte e serve. Jesus, ele não come, ele primeiro dá, ele serve. Então, o lugar da inclusão, quando nós olhamos para a ceia, é o lugar de onde o indivíduo, aquela pessoa que mais te questionou, que mais pisou na bola, é aquela lá que você tem que chamar. Você tem que chamar para dentro da sua casa, você tem que trazer a ela, você tem que ministrar a ela quem é Cristo na sua vida, para que ela entenda o propósito de Cristo na sua vida e possa discernir o corpo de Cristo. O lugar de perdão é na ceia, onde nós entendemos que nós somos crucificados com Cristo, nós discernimos, ali nós nos rasgamos, né? Nós entendemos quem é Cristo e discernimos que nós não somos nada sem Ele, então nós buscamos o perdão. O lugar da ceia é o lugar da cura, porque nós somos curados um com o outro, nós somos curados quando nós ceiamos, quando nós relacionamos, quando nós colocamos a mesa. Nós somos curados quando estamos com o outro. Se a gente fica dentro de casa, sozinho, às vezes amargurado por algumas questões que nós vivemos, nós vamos ficar lá morrendo com dor e sofrimento e não vamos estar com nossos irmãos, então nós vamos perecer. Então, o lugar de repartir o pão é um lugar de alimento, que é tanto na palavra como mesmo o alimento do pão. O lugar da comunhão e o lugar do relacionamento. A família de Deus é o lugar do entendimento de um compromisso individual Cristo para o benefício coletivo da igreja, que é onde nós entendemos a questão do repartir o pão. Família de Deus, a verdadeira família se preza pelo relacionamento dos membros. Viver o evangelho de forma isolada ou individual é perda de tempo, é nadar contra a correnteza. Qualquer serviço do reino que não nos leva a prestar serviço aos que estão em nossa volta é falsidade. Então, é muito forte essa palavra em relação ao que nós realmente queremos viver, o que realmente nós estamos vivendo e que realmente, se nós realmente entendemos o reino. Porque se a gente não servir ao nosso próximo, se a gente não servir ao nosso irmão, se a gente não viver em prol do reino, não tem Cristo aí. Cristo, ele se faz presente quando eu, o indivíduo, tenho discernimento de quem ele é, o propósito dele, e estou em prol do outro. Estou em prol do crescimento da igreja. Então, fica assim, bem nítido na minha vida, e muitas vezes eu tenho que lembrar a mim, né? Nós temos que estar junto do outro, a importância de eu estar com vocês, de vocês estarem comigo, para lembrar quem é Cristo. Porque se eu ficar lá na minha casa sozinha, eu vou ficar nos meus próprios deleitos, no meu próprio entendimento,
no meu próprio jeito de ser, no meu egoísmo, na minha vaidade. Então, quando a gente entende a importância do relacionamento, nós vamos discernir o propósito da igreja. E, assim, fechando, né, essa mensagem, e eu quero assim, pedir até desculpa porque eu estou falando rápido, porque são muitas coisas assim, que Deus tem falado comigo no meu dia a dia. E o mais importante, né, da palavra assim, que Deus tem falado comigo, realmente estamos dispostos a viver a igreja de Cristo? Realmente estamos dispostos a fazer parte desse, né, do relacionamento funcionando no nosso dia a dia, como base a igreja? Se realmente estamos dispostos a estar com Cristo, a discernir Cristo e a viver Cristo na sociedade? Então, Cristo, ele está vivo, ele não morreu, porque o evangelho dele, o que ele era, pode ser impactado, pode ser vivenciado pelo nosso comportamento hoje. Então, nós trazemos Cristo à sociedade, nós trazemos Cristo ao mundo quando nós nos posicionamos como cristão. Quando realmente nós, como indivíduo, morremos dos nossos próprios interesses em prol da sociedade, em prol do outro, em prol da igreja de Cristo. E aí o confronto também vem a questão da família. Nós, como cristãos, como pais, mães, como irmãos, como amigos, né? O que nós temos feito em prol do Evangelho de Cristo? O que nós temos feito em prol do relacionamento e em prol da sociedade? E aí, assim, eu assisti um filme que foi muito intenso na minha vida, e aí eu trouxe um vídeo para a gente discernir sobre o nosso chamado, sobre o que Deus tem para nós, como igreja, com base no relacionamento e com base no discernimento de quem é Cristo. Aí eu vou passar esse vídeo e gostaria assim, que você ouvisse, mas depois que você assistisse o filme, que é o filme sobre a relevância social, a família, a sociedade e o chamado de Cristo para a nossa casa como cristão. Amém? Está abaixo ali É o vídeo mesmo. É o vídeo. Ah, vídeo. Então, viver o Evangelho é ter coragem hoje. Porque todo mundo se posiciona para você não viver o Evangelho. Todo o mundo que nós vivemos, né? Ele vem de confronto para que nós não vivemos o Evangelho, para que nós não discernimos Cristo. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela.
e que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Honrar e proteger. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, versículo 24, capítulo 15. Amém. Então, assim, encerrando, eu discerni esse vídeo para a gente, como igreja, entender o chamado não só como eu, como mãe, como mulher de Deus, como influência social e como discernir o corpo de Cristo e influenciar, posicionar, ser corajosa. Porque hoje viver Cristo é para os corajosos. Amém? Eu queria sim orar, por você. Eu queria sim declarar que a partir de hoje o Senhor começa a fazer um novo mover no nosso meio, em relação aos nossos relacionamentos, em relação à nossa vida cotidiana, em relação ao nosso dia a dia. E tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos sido atacado no nosso dia a dia, a influência da mídia, a influência dos comportamentos, padrões do mundo, para que nós possamos discernir, o que nós somos e influenciar a nossa sociedade, nos posicionar como sociedade.
Eu louvo e agradeço a Deus porque Ele me escolheu, porque Ele me separou, porque pela sua infinita misericórdia eu fui alcançada pela graça. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor alcance a cada um. Em nome de Jesus. Pai, colocamos diante do Teu altar, Senhor, nossas vidas, nossa família, nosso relacionamento. Colocamos diante do Teu altar, Senhor, nossa igreja, Senhor, como base funcional para o Teu propósito, ó Deus. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Senhor, esteja alcançando cada coração, que o Senhor esteja alcançando a cada casa, a cada família, Pai. Pai, que nós não possamos, Senhor, viver, Senhor, na posição parados, posição sem influenciar, posição sem nenhum tipo de posicionamento, Senhor. Que possamos, Senhor, Deus amado, posicionar diante dos enfrentamentos desse mundo, diante da sociedade, diante das palavras contrárias, Senhor, à Tua verdade. Pai, na Tua palavra diz que nós temos que conhecer a Ti, que a Tua palavra é verdade, é a verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos muda, que muda a nossa mente, que muda o nosso entendimento, que muda o nosso comportamento, meu Deus. E como, Senhor, a Tua palavra diz, Pai, eu declaro nessa noite, Pai, que haja mudança, Senhor, em nosso meio, que eu possa me dispor cada vez mais para a igreja de Cristo, que eu possa, Senhor, abrir a minha casa, que eu possa, Senhor, colocar na mesa meus alimentos, Senhor, para alimentar meus irmãos, Senhor, que eu possa compartilhar do pão que o Senhor tem, Senhor, derramado sobre a minha vida. Senhor, que eu como indivíduo, Senhor, possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer, Senhor, a bênção, Senhor, para multiplicar no coletivo, Pai. Em nome de Jesus eu te clamo pela igreja, Senhor. Que cada indivíduo aqui, Senhor, possa se posicionar diante do Teu altar e entender, Pai, o propósito do Seu chamado, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção. Eu declaro, Senhor, a multiplicação, Senhor, sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.